Grande é a tua palavra. Deus de misericórdia. Glória a Deus. Cumprimento meu rapaz, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, confesso que eu estou nervosa. Eu trago a paz da pastora Valéria, ela não pôde estar aqui hoje e me incumbiu de fazer isso. Só que foi agora de noite, me pegou um pouco de surpresa. Na hora que ele falou, minha perna tremeu, eu estava sentada na cadeira e falei, meu Deus, falei, tá bom, eu vou tomar um banho e tô indo. Amém. Eu moro lá no quilômetro 4, por isso eu acabei demorando um pouquinho. Eu falei, pastora, tem tema? Ela falou assim, não. Eu falei, então eu vou colocar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Só beber um pouco da... Louvado, engrandecido seja o Senhor. Toda a glória seja dada a ti, Senhor. Tinha marcado aqui, mas o negócio saía. Achei. Glória a Deus. João 5, amém? Amém. Aleluia. Espírito Santo, Deus. Tu és todo poderoso, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu escalei uma passagem bem conhecida. Era a cura de um paralítico. Passando essas coisas, havia a festa dos judeus, e Jesus subia para Jerusalém. Ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, a qual tinha 5 pavilhões. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse as águas, porquanto o anjo descia, em certo tempo, agitando o primeiro, que estava no tanque. Uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: querem ficar curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus disse: levanta-te e toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não é lícito carregar o leito. Ao que eles lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntou-lhes: quem é este homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus já se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde os judeus encontrou no templo e lhe disse: olha, que já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisas pior. O homem retirou-se e disse aos judeus: aqui fora Jesus, quem havia curado? E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhe disse: meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Por isso, pois, os judeus ainda não procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a eles. Amém? Amém. A igreja pode tomar no seu assento? Aleluia. Eu quero transmitir aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração a respeito dessa palavra. E eu até perguntei para a irmã até que hora. Ela falou assim: até a hora pode passar. Eu falei: não pode, eu vou entregar antes. Glória a Deus, eu estou muito nervosa. Porque assim, aquilo que o Senhor me diz ao meu coração é o que eu vou falar agora. Porque é uma passagem bem conhecida, todo mundo conhece a história do homem, que fazia 38 anos que estava paralítico. E ele estava esperando um milagre, precisando de uma cura. E a gente no dia de hoje, né? Quem não precisa de uma cura, de um milagre, de uma resposta de Deus. E não sei, Jesus veio, ele veio deitado, sabendo que estava assim há 38 anos. Jesus pergunta para ele se ele quer ficar curado. Ele estava ali esperando. E Jesus pergunta: quer ficar curado? Só que aí ele responde. Respondeu o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Só que a gente vê no primeiro que o Senhor Jesus pergunta: você quer ficar curado? O Senhor não está perguntando se tem alguém que vai te carregar para lá. O Senhor está perguntando: você quer ficar Aleluia, curado? Espírito O Santo. problema de nós, seres humanos, é que a gente fica esperando pelos outros. Jogamos a responsabilidade daquilo que é para nós fazer na vida de outros. Eu estou perguntando, Jesus pergunta: você quer? Aleluia. Não se a irmã vai te ajudar, se o irmão vai te ajudar. Você quer ficar curado? Você quer louvar? Você quer pregar? Você quer... Não, a gente tem mania de colocar a culpa nos outros. Vou ministrar não, porque a irmã não olha para mim. A irmã não gosta
do jeito que eu não confesso, tem gente que tem a ver com esse, gente que prega. Mas a gente prega o quê? Falar que Jesus é bom e o diabo não presta. Só que a gente nos paralisa por causa de alguém. É Aqui ele verdade. estava enfermo, ele colocou isso. Jesus, não tem ninguém que me leve. Com Cora, ele era paralítico. Quem iria ajudar ele a chegar até lá? Mas eu e você, a gente está de pé. E quem está impedindo a gente de chegar até onde a gente tem chegado? Aleluia, Jesus. Quem está impedindo a gente de ser curado? Jesus, hoje eu estou aqui, eu quero ser curado. Corpo, alma e espírito. Cura, Jesus. Aleluia. Jesus, se o Senhor me chamou para ministrar, eu vou ministrar. Se o Senhor me chamou para louvar, eu vou louvar. Se o Senhor me chamou para limpar a igreja, eu vou limpar a igreja. Irmãos, quando eu vou à igreja, eu nem gosto de falar que eu sou missionária. Eu enganei muito a Deus quando eu fui separada missionária. Eu fui separada missionária em Guarulhos. Quando eu cheguei aqui, eu já era. Quando o pastor me chamou, eu falei, meu Deus. Só que era homem e mulher de oração. Eu falei, meu Deus, mas porque indaguei tanto, e Deus falando. Cheguei aqui, Deus falando, mas eu falei, Deus, por quê? Mas sabe por que eu não aceitei isso e hoje eu estou querendo caminhar e aceitar? É igual aqui, porque a gente colocou culpa em alguém. A gente falou, não tem ninguém que me leva. Alguém disse algo para mim e eu não me achei capaz É disso. Deus. Não, mas quando Deus escolhe, Ele escolhe. Aleluia. Não é o cargo que vai te levar para o céu. Não é isso. Não é porque eu sou missionário, pastor. Não é isso. Mas se Deus te escolheu, Ele te escolheu. Aleluia, E Jesus. não é só ministrar a palavra, é ajudar o próximo, é abraçar, é ouvir, é dar uma palavra de conselho. Isso é fazer missão. É isso que Deus quer que a gente faça. Só que a gente faz com medo. Não tem ninguém que me leve, só que a gente fala, Senhor, fulano olhou pro cara feio. Senhor, fulano não gosta de mim. Não é nada disso, gente. Não é isso. A gente não sabe nem dizer o que se passa na mente de um ser humano quando acontece isso, né? Talvez a palavra não entrou, não converteu verdadeiramente. Talvez a gente não sabe, não estamos aqui para julgar, mas a gente não pode deixar que as pessoas nos paralisem. Aleluia. Porque ele falou, quer? Aí eu quero, Senhor, eu quero então ser curado. Deixa as pessoas vão ver que eu fui curado, que eu fui transformado. Aleluia. A gente aprende que como não devemos julgar as responsabilidades, temos que tomar a rédea, o prumo. Não, Senhor. O Senhor me chamou para isso e me capacita. Amém. E para a gente se capacitar, a gente tem que renunciar. E Aleluia. é difícil falar que é fácil, não é fácil renunciar às coisas do mundo. Não é fácil renunciar à carne, não é fácil fazer isso. Não é fácil. Mas a gente tem que renunciar a todas essas coisas. Para a gente poder chegar mais próximo de Deus, para a gente estar mais amigo de Deus. Aleluia. Eu aprendo também com ele que a gente tem que ter paciência, uma coisa que a gente não tem paciência para esperar. Pois eram 38 anos que ele estava esperando. Deus fala às vezes que vai fazer algo para nós e a gente já está, Jesus, faz logo, Jesus, faz logo. Tem pessoas que Deus faz rápido, não é? Mas fulano, mas é rápido. E às vezes a gente demora. Mas Deus sabe que é no tempo dele. A gente tem que esperar com paciência. Irmãos, eu digo isso porque aconteceu algo comigo ano passado. E sempre quando eu lembro, eu dou risada. Aconteceu que quebrou algo em casa e eu queria comprar. E o pastor vai e fala, espera. Mas a gente, mulher, é meio complicada. A gente não quer esperar. Espera. Minha mãe foi comprar os negócios e eu falei assim, eu vou aproveitar e vou comprar também. Aí eu fui para Guarulhos, meu pai era vivo. E toda vez que eu ia em Guarulhos, eu passava na casa do meu pai. Quando eu cheguei na casa do meu pai me deu umas coisas. E quando ele me entregou as coisas, ele foi lá dentro e entregou o que eu precisava. Ele falou assim, tá aqui pra você. Na hora o pastor Wagner olhou pra minha cara e veio na minha mente. Esperar com paciência. Aleluia. Sabe? Porque ele falou pra mim, esperar não era uma coisa cara. Mas Jesus estava providenciando. Meu Deus. Talvez quando chegasse o dia de pagar o cartão, eu olhasse para ele e falasse assim, eu não tenho dinheiro. Aí ele podia falar para mim, mas eu falei para você comprar. É assim com Deus. A gente não espera o tempo de Deus, coloca na sua mão e fala, Deus, por quê? Porque colocamos a nossa mão. É Deus. Temos que esperar. Porque se a gente não espera, as coisas não fluem. E ele esperou. E o próprio Jesus veio curar. Meu Deus. O próprio Jesus. Aleluia. Eu não sei por quanto tempo você está esperando algo da parte do Senhor, mas permaneça firme. Não desista. Davi foi ungido a rei, ele era jovem. Ele foi reinar quando? José sonhou que os irmãos iriam se prostrar diante dele. Mas quando isso foi acontecer na vida de José? Mas aconteceu porque anos esperou com paciência. Aleluia. Só que quando a gente vê com Sara, não foi a mesma
gerar. Só que ela soube segurar o tempo de Deus. Ah, Deus está demorando. Vou pegar minha serva, que naquela época tinha um jeito. Vou pegar minha serva para gerar um filho. Ela catou e deu. Chegou o tempo para ela gerar e agora? H teve culpa? O filho de H teve culpa? Só que agora já não era bem vista nos olhos de Sara. É o que às vezes acontece com a gente não espera em Deus e coloca a culpa ali. Deus, mas por que está dando tudo errado? Não, eu aprendo com ele também. Meu Deus! Aleluia! A paciência. É igual eu falo, pra gente a mulher é mais difícil. Os homens eu acho que não são tão como a gente, né? A gente é ansiosa, a gente já quer pra ontem, a gente... Não, mas a gente tem que esperar. Para que lá na frente a gente não venha se arrepender de ter passado por cima daquilo que Deus quer fazer. Aleluia, Jesus. Porque Deus quer que você caminhe para a direita, você vai para a esquerda. Aí depois você fala, Deus, você não está comigo? Não, filha, calma aí. Esperava só mais um cadinho de tempo, era você ir para a direita e não ir para a esquerda. Não é fácil, não, mas a gente tem que permanecer firme, esperando, não jogando nos outros aquilo que é responsabilidade nossa. Aleluia, você quer Jesus. ser curada hoje? Seja curada deste mal. Aleluia, Espírito Seja Santo. curado. E depois, irmãos, lá no 8 vai dizer: por isso disseram os judeus ao que foram curados. Hoje é sábado, não é lícito carregar o leito. Né? Na lei de Moisés diz, sabe que o sábado era sagrado, né? A gente não podia trabalhar no sábado, tinha que trabalhar por Senhor. Hoje em dia as coisas continuam mesmo o sábado sendo sagrado, mas devido ao trabalho, essas coisas mudou, acaba sendo domingo pra gente, porque a gente trabalha a semana inteira, acaba sendo domingo. Mas aí é o sábado. Então não podia carregar o leito. Carregando o leito, os judeus achavam que eles estavam trabalhando. Mas não era isso que eles estavam fazendo. Eles estavam carregando o leito para Deus lembrar para ele lembrar de onde Deus tirou ele. Aleluia! Eu vivia no leito, deitado, caído. Hoje não. Hoje eu estou de pé. Graças a Deus. Deus. Às vezes carregamos algo, mas não é pra gente às vezes se vitimizar com aquilo, não é pra gente lembrar de onde Deus Verdade, nos Espírito tirou. Santo. A cicatriz ela fica, ela só não pode sangrar, mas a cicatriz ela fica pra gente lembrar. É por isso que ele estava carregando o leito naquele dia, que era sábado. Só que e aí a gente vê que assim, quando Deus fala assim, meu pai trabalha até agora, eu também vou trabalhar. Aí eu volto aqui no sábado, como não podia, né? Carregar o leito, não podia fazer as coisas. Meus avós, hoje eles, né, dormem no Senhor. Eles eram da Adventista da Promessa. E eles guardavam. Eu lembro que eu era criança, e minha mãe até hoje faz isso. E na sexta-feira minha mãe faz tudo que tem que fazer até 5h59. Porque antigamente, hoje a gente fala que é a meia-noite, né? Depois da meia-noite, não. Mas é depois que o pôr do sol já se torna o outro dia. A gente fala que é a meia-noite, não, mas às 6 horas da tarde o pôr do sol já se torna o outro dia. Meus avós faziam a comida e no sábado eu ia para a igreja. Passava o dia inteiro na igreja. Se tinha eventos, né, às vezes não tinha, a gente ia para casa, mas já estava tudo pronto. Almoçava, tomava café, ficava tudo lá. Quando fosse 6 horas do sábado, eles começavam a fazer as coisas. Eles tiravam aquele dia para o Senhor mesmo, um sábado para o Senhor. Aí eu vejo que hoje a gente não faz isso. A gente trabalha lá fora, faz as nossas coisas diárias que a gente tem todo dia, nós que é mulheres de casa, que tiramos o domingo para fazer tudo isso. Aí sabe o que acontece muitas das vezes? Não vou generalizar, então não são todos. Quando no domingo a gente faz tudo isso, a gente fala assim, hoje eu estou cansada, eu não vou para o culto. Esse era o dia para a gente trabalhar para o Senhor. A gente teve a semana inteira. Então se a gente trabalha de segunda a sábado, o domingo a gente tem que tirar para o Senhor. Aleluia! Mas a gente não faz isso. A gente às vezes fica com preguiça, eu falo por mim, gente, que às vezes acontece, vou levantar cedo para ir para a escola. Às vezes acontece de eu nem ir, mas depois eu me arrependo. Às vezes aí, porque isso para lavar roupa, para fazer comida, aí a gente fala assim, ah, Senhor, hoje eu não vou para o seu culto não, hoje eu vou descansar. Mas não é desse descanso que Deus está falando. É o descanso de tudo aquilo que nos distancia dele. É Deus! Os afazeres, o nosso trabalho nos distancia do Senhor. É, Jesus. Se a gente não acordar, irmãos, é fato, se a gente não acordar, não orar, não pegar a Bíblia, não fazer os devocional, no decorrer do dia fica mais difícil.
Você vai passando, e fala assim, vou fazer de noite antes de dormir. Quando pensa que não, já está dormindo. Porque eu durmo em qualquer lugar, não. Você que está no sofá de televisão. Aí quando pensa que não, estou dormindo, eu falo, meu Deus, não, eu não fiz. Então a gente já tem que levantar e fazer. É assim que a gente tem que fazer a nossa vida. Tirar um dia de Deus. Hoje o dia é do Senhor. Aleluia. Na lei de Moisés, lá ainda continua aqui, né? Está na palavra da sal. A gente tira do domingo. Hoje é pro Senhor. Hoje eu não vou ficar cuidando de casa, porque a gente não é casa fica, serviço fica, você varre de manhã, de tarde, de noite, você lava roupa de manhã, de tarde, de noite, porque não para. E ele diz, ei, meu pai trabalha até agora, por que eu não posso trabalhar? Aleluia, Por gente. que a gente pensa em parar de trabalhar para o Senhor? Se até hoje ele trabalha pela gente. É, Jesus. Até hoje ele guerreia as nossas guerras por nós. Glória a E nós Deus. muitas vezes falamos, hoje eu vou desistir. Ah, se eu sou regente, hoje eu não quero beber mais, fulano me olhou com cara feia. Ah, Senhor, hoje eu não vou louvar mais porque falaram que a minha voz é voz de taquara rachada. Ei, Deus não está procurando voz bonita. Deus é Aleluia. adorador. Tem muita gente que tem voz bonita, mas não adora em espírito e em verdade. Então não desista de trabalhar. Aleluia, Espírito Santo. A, porque B, porque C falou não. Porque Ele vai trabalhar por você. Enquanto você tiver vida, Deus vai trabalhar por você. Deus vai guerrear pelos de vocês. Aleluia. Pela nossa casa, pela nossa família. Deus, Ele não desiste da gente. Meu Não Deus. desiste. Infelizmente, muitas das vezes nós desistimos dele na caminhada. Acabamos colocando ele de escanteio. Às vezes viemos para a igreja por vir. Não, gente, não pode. Como foi falado, Jesus está voltando. Quem quer um abraço do noivo? Eu quero um abraço do noivo. Aleluia, Jesus. Só que a gente tem que permanecer firme. E que tudo isso que a gente passa no meio do caminho venha servir de experiência para nós. Não, a irmã falou que eu não ouvo bem, então tá. Eu aprendi isso com a gente, cara, pastora. Então eu não vou entrar numa aula de canto. Eu não toco bem, então eu vou entrar numa aula para aprender a tocar bem. Eu vou fazer isso? Não. Porque, irmãos, eu tenho um teclado lá, eu vi a irmã tocando, eu acho bonito. Minha filha, que isso? Filho, né? Quero tocar. Nós compramos, mas não é dela. Eu falei assim, não é com força nem com violência, né? E já faz um tempo que o teclado tá lá. Eu falei assim, mas é o meu sonho tocar, Senhor. Eu vou entrar no YouTube, já que eu não consigo pagar uma aula, agora eu vou entrar no YouTube e eu vou fazer que é pro Senhor, eu vou aprender. Então a gente tem que aprender. Outra coisa, a gente coloca desculpa, é igual eu tem tudo no YouTube, gente, tudo ensina. É igual a gente tem Google, tem tudo. Não vamos deixar as pessoas nos paralisar no meio do caminho, não. É o que Deus tem para nós. Aleluia! Isso aqui. Só que para a gente alcançar tudo isso, a gente tem que anunciar tudo que está aqui. O Verdade. vizinho da direita, o vizinho da esquerda, aquele que fala mal, a gente tem que amar todos, mas assim, você não é obrigado a conviver. Isso é fato. É Deus. Você ama, você perdoa. Aleluia, Espírito Santo. Deixa de lado, continua orando, continua buscando pela vida dele, para que Deus salve, para que Deus transforme, para que Deus liberte. Porque, como fala, os judeus não acreditavam que Jesus era o Messias. Na nossa vida, ninguém vai acreditar que Jesus Verdade, para fazer algo. Eles achavam que Jesus viria como um rei, hoje como um presidente, como um governante. Não, Jesus ele veio como humilde, manso. Eles não acreditavam, a gente quer que as pessoas acreditem naquilo que Deus tem para a nossa vida. Se nem a gente acredita, se nem a gente às vezes acredita, é igual eu sei por que isso, mas se nem eu acredito nisso, eu vou querer que fulano acredite. Não. Mas Jesus não nem olhou para isso. Eu sou o Messias. E eu vim para salvar, transformar, libertar e fazer tudo no olho. Aleluia! Então a gente não venha parar na caminhada. Não venhamos. Não sei quanto tempo você se encontra enfermo em alguma parte da sua vida. Mas não deixe isso te paralisar. Não deixe isso te distanciar de Deus. Te distanciar daquilo que Ele tem para você. Espera, tenha paciência, não desiste. Se você olha pelo seu marido, continue orando. Se você olha pelo seu filho, continue orando. Se você olha para alguém da sua família, continue orando. Irmãos, eu falei que aonde eu fosse eu iria falar isso. Minha mãe orou 20 anos pela vida do meu irmão. Meu irmão passou por algo que, não vou entrar em detalhes aqui, que machuca. E minha mãe não desistiu. Meu irmão passou 20 anos nas drogas. 20 anos, foi abandonado pela esposa, abandonado pelos filhos,
foi preso, perdeu metade da vida dele na prisão. Mas eu falo que não perdeu, foi Deus guardando. Porque hoje Aleluia! Só que aí, quando eu falei de paciência, foi isso, minha mãe não desistiu. Eu orei, mas não como a minha mãe. Não como a minha mãe, porque ninguém ora como uma mãe, né? Ninguém ora. Eu sempre orava, e eu sempre falava assim, Deus, eu desisto, porque ele morava no quintal, na casa de baixo e na casa de cima, e eu falava, Deus, eu tô cansada. Eu falava, Deus, eu tô cansada, é muito triste, não é fácil. E quando eu ia para a igreja, uma irmã cantava aquele louvor assim, não despreze a sua cruz, ela tem sua medida, Deus um dia calculou. E eu falava, Deus, ele é a minha cruz, então me ajuda a carregar, porque não é fácil você ver. Irmãos, hoje eu fico vendo a foto dele, ver antes como ele cabe hoje. Deus restituiu para ele tudo aquilo que ele tinha perdido. Ele tem 2 filhos, mas não tem contato. Deus restituiu 2 filhos que não é dele, mas trata ele como se fosse um Aleluia! para ele. Hoje ele está na casa do Senhor. Glória a Foi Deus. levantado. Aleluia! Vale a pena. Vale a pena perseverar e não desistir na vida. Meu Deus. O paralítico não desistiu, então vale a pena. Aleluia! Se ele tivesse desistido, já que ninguém me coloca nesse tanque, não quero mais também. Jesus não tinha chegado. Porque foi o próprio Senhor que o curou. É o próprio Senhor que hoje vai entrar nessa situação. Aleluia! É o Senhor que vai ajudar. Meu Deus. Não desista. Aleluia! Não desista porque as pessoas não acham que você foi chamado para fazer isso. Verdade, Não Deus. desista. É. Quem te escolheu foi Deus. Quem te chamou Aleluia. foi Deus. E Ele capacita. Glória a Deus. Só que, irmão, eu também aprendi uma coisa, que para Deus capacitar, a gente não pode se acovardar. Amém. Porque a gente Aleluia! só adquire experiência fazendo. Não é verdade? Se eu quero louvar, mas não louvo, como que eu vou aprender a louvar? Fala mesmo. Se é para me ministrar, eu não ministro, como eu vou aprender a ministrar? Então a gente tem que aprender a não falar não. Uma que quando a gente aprende que quando a gente fala não, a gente está falando não para Deus. Que quando é algo da parte do Senhor, não faz isso hoje não. Hoje eu poderia ter falado, não vou não, mas ia estar negando a Deus. E aí, naquele grande dia ele fala assim, filha, aquele dia era a sua oportunidade, você não fez. Porque sabe qual é o nosso medo? Deus, a igreja não vai glorificar, a igreja não vai receber. Pode ter 1000 pessoas numa só. A palavra ela tem direção. Aleluia! Você pega aquilo que cabe a você e aquilo que não cabe. Amém. Mas a gente fica com medo, a gente não pode ter medo. Uma que Jesus não chama os medrosos, né, gente? A gente tem que pedir Deus, me dê ousadia. Deus, o que eu peço? Deus, me dê ousadia. Mas aí quando vê as coisas, você treme na base. Aleluia! Não, é pra você mesmo. Quando chegar a congresso, irmã, você vai solar o louvor do congresso. A irmã já fica. Irmã, você vai ver, a gente já fica daquele jeito. Não, mas antes de chegar na gente, já chegou no coração de Deus. Amém. Se a gente é direcionado por homens e mulheres de Deus. Aleluia! Chegou até você, foi porque já nasceu no coração de Deus. Então que você tome posse, agarre com as 2 mãos. E hoje saia daqui. Ei, nenhum judeu vai dizer que eu não sou. Ninguém vai dizer que eu não sou capaz. Eu sou o Filho do Deus vivo. Foi Ele que me escolheu. E eu vou esperar. E eu creio que o próprio Deus vai descer na terra e vai me curar. Eu creio que o próprio Deus irá fazer. Eu creio que o próprio Deus vai libertar aquele que está cativo. Aleluia! Em nome de Jesus. Creia! Nosso Deus é o Deus do impossível. Em breve Ele vai voltar. Em breve Ele vai voltar. E o que nós estamos fazendo? Vamos regaçar as nossas mangas, vamos colocar a mão, vamos fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Não vamos deixar isso da direita e da esquerda nos paralisar. Meu Deus! Segue em frente. Aquilo que o Senhor depositou na sua mão, faça. E faça com excelência. Não tenha medo. Sempre vai ter. E às vezes nem é crítica, gente. É alguém que quer às vezes fazer aquilo que você quer fazer, mas aí não faz. Aí acha que você não é capaz de fazer e não tem nada a ver. Né? Então faça e faça com excelência. Aleluia! Aquilo que o Senhor Jesus colocar na mão de vocês. E que Glória hoje a vocês Deus. possam analisar e falar, Deus, eu preciso ser curado em algo, não sei. Amém. Me cura, Jesus. Desce hoje aqui e me cura. Amado. Se é uma ferida que está aberta, Jesus me cura. Se é um perdão que precisa ser dado, Jesus me ajuda a perdoar. Me Aleluia! ajuda
Mas o perdão, gente, só faz bem para nós. Eu não sei nem por que Deus está falando de perdão, mas eu vou falar perdoe. Porque o Senhor Deus me fez perdoar uma vez. Hoje eu perdi o meu pai. Hoje eu choro. Porque eu sinto a falta dele, mas eu podia chorar de remorso. Porque aconteceu algo e eu não queria perdoar meu pai. Eu falava, não. E minha mãe, filha, perdoa, porque ele não tem culpa. E quem era para ser a mais prejudicada era minha mãe. Porque eles se separaram. E eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, que me ensinou a perdoar. Eu louvo a Deus. Eu falava, não, mãe, eu nasci. Perdoa. E eu perdoei. E eu pude viver 18 anos com meu pai. Se eu não tivesse perdoado, hoje eu não estaria com ele, estaria chorando de remorso. Então, assim, perdoe, porque o perdão só faz bem pra gente. Ame, abrace, cuide. Gente, a gente está vendo tantas coisas acontecendo, né? Hoje a gente está aqui, amanhã a gente não sabe. Meu pai dormiu e não levantou. E hoje é o que acontece. Quantas pessoas estão partindo? Então ame, abrace, perdoe, beije e fala, Deus, eis-me aqui. Vem para a tua vontade. Assim como o Senhor curou este paralítico, me cure, me transforme, me liberte, me faça uma nova. Aleluia, Espírito E vai, Santo. segue em frente. E vai pregando, e vai levando a palavra do Senhor Jesus. Graças E leve a o seu Deus. testemunho, leve a sua cura, leve a Aleluia, em que nome de Jesus fez Jesus. e serve para a vida de outras pessoas. Graças Amém? a Deus. Irmãos, foi até aqui que o Senhor me deu. Eu agradeço muito a Deus e agradeço a vocês. Aleluia. Continua abençoando grandemente esse ministério. Deus possa abençoar. Aleluia. Sabemos que não é fácil, mas a gente está no caminho certo. Amém. Amém? Que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês, viu? As palmas vão ver o Senhor.